amados e queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para transmitir a você a Escola Bíblica Dominical. A lição que nós vamos estudar essa semana trata-se da inerrância da Bíblia. É a lição de número 3, a ser ministrada no próximo domingo, dia 16 de janeiro de 2022, terceira lição já desse ano, Estamos caminhando a passos largos para entender bastante sobre esse assunto tão importante para o cristão. E dentro desse tema, a inerrância da Bíblia, antes de entrar na lição, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, Deixe o seu like também lá, para que a nossa rede social possa estar mais abastecida, Isso é importante para nós divulgarmos também a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos, irmãos, aquele que não pode ir à escola dominical, que assista, Incentive a assistir, para que fique sempre atualizado e aprendendo sempre da palavra de Deus, ok? Muito bem, a inerrância da Bíblia, o título da lição, o texto áureo, diz assim: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Está registrado no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, verso 18. A verdade prática destacada pelo autor da nossa lição diz assim: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. A leitura bíblica em classe, para que você possa acompanhar a nossa lição, está registrada em São Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, do versículo 17 até o 23, e também na carta aos Hebreus, no capítulo 10, dos versículos 15 até o 17. Você poderá ler tranquilamente aí no conforto da sua casa, ok? Muito bem, uma pequena introdução para essa lição. Nós vamos tratar de duas palavras bastante interessantes, embora elas pareçam sinônimos, existe uma pequena diferença entre elas, nós vamos ver no decorrer da lição. Vamos tentar deixar bastante claro para vocês isso. Nós vamos falar da infalibilidade e inerrância, Esses dois vocábulos, eles apontam para a veracidade das Escrituras, que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Então, é bastante interessante a gente disseminar um pouco mais esse estudo, porque nós precisamos entender que temos em mãos, sim, um livro, um conjunto de livros, contendo 66 livros, que nos traz as verdades sobre Deus, o que Deus deseja da humanidade e qual é o relacionamento que Deus espera do homem para com ele. Ok? Então, falar da infalibilidade e inerrância da Bíblia, significa afirmar que ela é verdade em tudo o que diz. Muita gente acha que a Bíblia é um livro somente espiritual, até porque a própria Bíblia nos fala que o apóstolo Pedro dizendo que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque foram produzidas por homens santos inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem, mas também se nós afirmamos que ela é inerrante e infalível, nós também temos que aceitar que esta Bíblia ela é verdade em tudo o que ela diz, tanto em questões espirituais, quanto em questões históricas e até científicas, tá? Nós vamos dar uma passada nisso no decorrer da lição para deixar bastante claro que os supostos erros científicos que muitos afirmam que a Bíblia contém não são erros, É claro que não tem como listar aqui inúmeras contradições que a ciência fala com a Bíblia, supostas contradições, e que acaba sendo a palavra de Deus prevalecendo e sendo verdadeira mesmo em se tratando de assuntos científicos, ok? Bom, nossa lição está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico diz assim: o que é a inerrância da Bíblia? Dentro desse tópico nós temos 3 itens,
Esses 3 itens é o primeiro, o conceito da inerrância bíblica. O segundo item, a Bíblia reivindica a sua inerrância. E o terceiro item, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Nós já demos uma introdução, mas vamos falar com mais propriedade no decorrer da nossa lição. O segundo tópico principal fala: o Espírito Santo preservou as Escrituras. Então nós temos 3 itens também dentro desse segundo tópico, né? O primeiro item diz os manuscritos autógrafos. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que se trata disso, né? O segundo item trata dos manuscritos apógrafos. Também vamos entender o que significa isso. E o terceiro e último item desse segundo tópico fala sobre os apócrifos e os pseudoepígrafos. Nós vamos entender tudo isso aí tranquilamente daqui a pouquinho. O terceiro tópico principal da nossa lição trata da verdade nas Escrituras. Também nós temos aqui itens, né? O primeiro item diz: a Bíblia é a verdade plena. O segundo item é a verdade espiritual e moral. E o terceiro e último item é a verdade histórica e científica. Partiremos então para a conclusão, ok? Voltando então para nós iniciarmos esse primeiro tópico nosso, né? O que é a inerrância da Bíblia, né? Nós já demos uma pequena introdução, que a doutrina da inerrância da Bíblia é aquela doutrina pela qual a Bíblia não contém erro algum, ok? Ela é inerrante, não tem erro. Inerrante, né? Esse vocábulo significa que ela não possui erro, ela não contém erro. Significa então que ela é verdadeira em tudo que ela afirma. Então, nós podemos afirmar, como já dei na introdução, que ela é isenta de erro nos aspectos doutrinários, nos aspectos espirituais, históricos, culturais e científicos. E se tiver mais algum outro tema que você queira acrescentar, nós podemos afirmar tranquilamente que a Bíblia ela não erra, né? Por que ela não erra? Porque Deus não pode errar, né? Se Deus não pode errar, e a Bíblia é divinamente inspirada, nós cremos dessa forma, então ela não pode conter erros, ok? É bem verdade que muitos, quando nós falamos no nosso meio evangélico, no meio cristão, no meio protestante especialmente, né, nós entendemos muito bem essas colocações que nós fazemos e cremos dessa forma. E não é assim, eu estou crendo só para dizer que eu creio, ou para não ficar diferente dos meus irmãos, não. Nós cremos piamente, nós cremos sinceramente que realmente ela é verdade. Mas nós temos o porquê disso. Primeiro, que nós temos o Espírito Santo de Deus a nos orientar. Em segundo lugar, é que nós estudamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, e nós não encontramos divergências nem doutrinárias, nem espirituais, nem históricas, nem culturais e nem científicas na Bíblia. Não existe conflitos de narrativas na Bíblia, né? A Bíblia ela é um todo e tudo que contém na Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia faz sentido e são entrelaçados, né? Não há o Velho Testamento colocando de um jeito e o Novo de outro. Algumas supostas diferenças, quando nós lemos e estudamos mais a fundo, nós vamos logo derrubar por terra. Ok? Bom, o segundo item desse primeiro tópico fala: a Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância, né, eu já acabei de dizer, ele não aparece na Bíblia não, tá? Mas é uma ideia que ela está assim latente na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você percebe que tudo que a Bíblia fala, oxalá todos os povos da terra seguissem a Bíblia, né? Nós não vamos chegar nesse ponto, porque a própria Bíblia é clara em dizer que nem todos se salvam, né? Aliás, os que entram pelo caminho da perdição, que é a porta larga, são muito mais do que os que entram pela porta estreita, que é o caminho da salvação, né? Então nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus, porque temos que atingir o número correto de pessoas que só Deus sabe, né? Qual é esse número que precisa conhecer a Bíblia, conhecer Jesus Cristo, mas também não podemos levar conosco uma carga, uma sobrecarga, achando que todo mundo vai ter que aceitar Jesus e aceitar a Bíblia, senão não está certo o que nós estamos fazendo. Não. Deus não nos colocou essa incumbência, não colocou esse fardo sobre o nosso ombro de que nós somos responsáveis por evangelizar todos os homens e todos os homens aceitar. Evangelizar todo mundo, sim, né? Ide por todo mundo e pregar. Agora, se
Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E haverá os que não crerão, né? Então não precisamos ficar preocupados com isso, que de uma outra forma a própria Bíblia nos afirma que ela não volta jamais vazia para Deus. Tudo que a gente fala, ela faz o que é para ela fazer. Se vai salvar, depende da pessoa, a escolha é pessoal, né? Então nós temos que deixar bem claro isso, que a Bíblia é inerrante, e embora essa palavra não esteja presente, ela nos afirma que a própria Bíblia nos afirma em várias citações que ela é a palavra de Deus. Podemos ver lá em Provérbio 35, né? Que toda a palavra de Deus é pura. Se ela é pura, porque não tem imperfeições, ok? A palavra do Senhor também lá no Salmo 18, verso 30, né, fala que a palavra do Senhor ela é provada, né? Tudo que tem na Bíblia nós podemos provar racionalmente e saber que ela é verdadeira, ok? Também podemos ver lá em 2 Samuel, capítulo 22, verso 31, que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ela nos mínimos detalhes, ela traz a verdade para nós, né? O próprio Cristo, né, no textuário da nossa lição, ele diz que nenhuma palavra se omitirá da lei, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei. Inclusive, voltando à lição passada, né, nós entendemos o que é, por que falou nenhum jota e nenhum tio, né? Esses aí são sinais diacríticos, né? São sinais que nós usamos para destacar uma sílaba acentuada, uma sílaba fechada, ou alguma coisa que mude a fonética da palavra que nós falamos, né? São sinais diacríticos, né? O tio, o acento agudo, acento grave, cedilha, o circunflexo, tudo isso são sinais diacríticos, né? Nenhum desses sinais que existem, inclusive, no idioma hebraico também, né, na escrita hebraica, o próprio Cristo falou que nenhum vai cair, nem isso, nem um J e nem um tio. São sinais diacríticos, né? Ele quis generalizar para este lado, ok? Então a Bíblia realmente ela é inerrante. O terceiro item desse primeiro tópico diz que fala sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Infalível indica que não pode e não consegue falhar. São coisas que não batem uma com a outra, né? Infalível não falha. E também não se pode negar, né? É infalível. O que ela diz não tem falhas, né? Então, esses dois termos, né, inerrância e infalibilidade, ele por vezes são confundidos, né, como sinônimo. Na realidade não são, bem sinônimos. Ele pode até ser considerado em algumas situações sinônimos, mas em outras situações não, né? Por exemplo, né, a Bíblia, tem muita gente que afirma que a Bíblia ela só é infalível quanto à sua mensagem de salvação. E não considera a Bíblia como inerrante. Olha só, para ele é infalível, quanto à salvação é infalível, mas ela pode conter erros. E não é o que a Bíblia não afirma. A Bíblia afirma que ela é inerrante também, né? Então nós preferimos, nós os evangélicos, principalmente os pentecostais, na Assembleia de Deus, no caso, nós estamos aqui, né? Nós preferimos o uso dos dois termos. Ou seja, nós cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, é incapaz de falhar e é igualmente inerrante, livre de erros, né? Então negar essas duas verdades não é próprio do cristão. Nós temos que aceitar esta fidelidade, essa infalibilidade e essa inerrância da Bíblia Sagrada, né? A fidelidade nas Escrituras não abrangia apenas os seus ensinamentos, mais importante, mas também até os detalhes insignificantes, os mínimos detalhes. Confere em São Mateus capítulo 5, verso 18, né? E essa perspectiva também ela foi reforçada pelo próprio apóstolo Paulo. Está em Atos 24, 14 e também 2 Timóteo 13, 16. Você pode conferir lá que ela não é só no global, né? Numa visão geral que ela é correta. Não, nos mínimos detalhes.
Interessante notar que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, sobre a ciência, vamos chegar até lá, né, então com calma, para seguir certinho o que está na lição aqui, e vamos chegar até a parte lá que nós tratamos de história, cultura, ciência, né, que a Bíblia realmente ela é infalível, ok? Então, segundo tópico da nossa lição, o Espírito Santo preservou as Escrituras. Esse tópico é muito importante, eu gostaria que você atentasse bastante, porque nós devemos dizer agora, para que grave na sua mente de uma vez por todas, né? Nós temos na Bíblia os manuscritos, o primeiro item fala manuscritos autógrafos. O que significa esses manuscritos autógrafos? Os manuscritos autógrafos são aqueles que são originais. Por quê? São os textos com a grafia do próprio punho de quem escreveu. O João, quando escreveu o Apocalipse, né? É claro que se você chegar lá em Jeremias, por exemplo, Jeremias não escreveu, mas ele tinha um escrivão dele que era Baruque, né? Ele que escrevia tudo que Jeremias falava. Olhamos em Atos dos Apóstolos, tem muitas citações de Pedro, de Paulo, dos demais apóstolos, né? Mas quem escreveu foi Lucas. Né? Então, mas esse que escreveu esse manuscrito original, né, que nós temos, são os autógrafos, né? E temos aí diversos manuscritos que foram encontrados em escavações arqueológicas, né, que tratam até de manuscritos do próprio Moisés, os profetas, né, são guardados na Biblioteca Nacional lá de Jerusalém, são bem guardadinhos lá e são invioláveis, né, não dá para você chegar lá e ficar pegando, estragando ele, lendo, não é assim, ele está bem guardadinho lá, até porque se houver alguma divergência de tradução, nós temos o original lá para verificar, né? Muito bem, depois desses manuscritos autógrafos, né, que nós estamos tratando dele, o Espírito Santo ele providenciou e manteve a revelação divina incorruptível, que está guardadinho lá, isso aí está guardado. Agora, nós temos também os manuscritos apógrafos. O que é manuscritos apógrafos? Né? São cópias dos manuscritos originais. Mas, atualmente, segundo o escritor da nossa lição, nós temos cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos. A maioria dessas cópias, né, eles estão em hebraico, grego e latim. São as 3 línguas mais fidedignas da época, né? Então eles são, os escribas judeus transcreveram os originais e criaram cópias, né? Mas foi com uma precisão milimétrica, não teve assim intenção de deturpar o que estava escrito. É claro que você vai me perguntar, como é que nós temos várias versões da Bíblia, né? Almeida, revista atualizada, corrigida, linguagem moderna, linguagem de jovens. Isso aí são variações idiomáticas, porque no português nós temos diversas maneiras de falar a mesma coisa, até mesmo dado ao nosso regionalismo, né? Nós temos sotaque, né? Que nós chamamos de sotaque, né? Coisas que você fala no Nordeste é diferente às vezes do que se fala aqui, quer dizer a mesma coisa. Então, é por isso que às vezes há uma pequena variação de versões, mas o conteúdo, as palavras são extraídas exatamente dos originais, tá? Dos manuscritos apógrafos, que foram as cópias que os próprios escribas judeus fizeram ao longo do tempo, tá? E nós temos que entender uma coisa interessante aqui, é o seguinte: a inspiração para escrever, ela aconteceu uma vez só, na redação principal. Ou seja, naquele original onde Paulo escreveu, onde Lucas escreveu, Mateus, João, enfim, todos eles, Moisés, né? O Davi, os profetas Isaías, Jeremias, Abacuque, Zacarias, enfim, todos eles. Esses são os que houve a inspiração primária, né? Esses autógrafos, são os autógrafos. Esses são os inspirados diretamente por Deus. Mas a qualidade dessa inspiração, ela foi preservada. E aí nós vemos, irmãos, que quando Pedro diz que nenhuma palavra da profecia é de particular interpretação, mas homens santos de Deus
falaram, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, também o Espírito Santo continuou a inspiração e continua até hoje, né? Nós estamos aqui falando inspirado pelo Espírito Santo, não estamos aqui inventando nada, nós estamos aqui tratando o que está na Bíblia e confiando que o Espírito Santo de Deus está nos orientando, né? Então a inspiração ela foi preservada pelo Espírito Santo. Isso significa que a inspiração original, ela também passou para os que foram traduzindo esses escritos originais, né? Então é bom nós entendermos isso para saber, senão vai ficar aquela dúvida. Então é só o que está lá em Jerusalém, na Biblioteca Nacional de Israel, que é verdadeiro. A minha Bíblia não é inspirada. Não, é inspirada sim. Por quê? Porque foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias originais dos apócrifos, né? Foi tirada as cópias dela, ok? Então, a versão da nossa Bíblia, ela é fidedigna aos originais da Bíblia. Ou seja, ela mantém a mesma exatidão e o mesmo real significado das palavras inspiradas por Deus, ok? O próprio Cristo falou que ele iria, mas deixaria o Espírito Santo que vos faria lembrar de tudo aquilo que ele havia dito e ensinado enquanto esteve aqui. Olha que interessante, né? Então, o terceiro item desse segundo tópico trata dos apócrifos e pseudoepígrafos. O que são esses livros? Esses livros apócrifos significa escondido, né? São livros que ficaram escondidos, né? Nós olhando na Bíblia Católica, por exemplo, nós vamos encontrar uma série de livros, né? Que na realidade são 6 livros a mais, né? Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico ou Sirácida, 1º e 2º Macabeus. Também existe um fragmento, um acréscimo no livro de Esther. Também existe um acréscimo no livro de Daniel, principalmente os capítulos 13 e 14, né? E o capítulo 3, que é diferente da nossa, que contém mais versículos do que a nossa contém no capítulo 24 de Daniel. Então são coisas que foram acrescentadas. Aí você me pergunta, então aqui foi acrescentado, está tudo errado o que a católica fez. Acontece o seguinte, irmão, deixando uma pequena explicação, embora eu estou trazendo aqui, porque faz parte, né? Nós temos que está escrito aqui, ó lá, os livros apócrifos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, ele cita aqui na nossa lição, inclusive a Assunção de Moisés, o Apocalipse de Pedro, olha só. Nós não temos na Bíblia, mas existem livros apócrifos, livros históricos, livros que estão antigos, né, que tratam disso, que não tem nada a ver com Pedro, e Pedro nunca escreveu nenhum livro de Apocalipse, tá? Mas o que acontece? Quando olhamos para a Bíblia Católica, nós vamos observar que os livros que estão acrescentados estão todos no Velho Testamento, certo? Nós citamos aqui, ó, vou citar novamente para a gente não esquecer. Nós falamos aqui de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus. São 7. E depois mais o fragmento de Esther, o fragmento de Daniel. Muito bem, o que acontece? Por que existem esses livros na Bíblia Católica? Né? Uma divergência aí, né? Nós temos que entender uma coisa, entre o ano 200 e o ano 100 antes de Cristo, existia só uma versão do Velho Testamento, uma versão só. Essa versão foi chamada versão dos 70, né, que reuniram 72 sábios, conhecidos como versão dos 70. Eles reuniram os sábios judeus lá e fizeram um apanhado de todos os livros e ajuntaram esses livros e definiram como sendo o livro, o canon, né, a regra, né, do livro dos Hebreus. Na época de Cristo, existiam 2 versões. Existia essa versão dos 70, que continha todos esses livros que eu acabei de dizer para vocês, e existia uma outra versão também, que os judeus, na época, começaram a questionar algumas coisas que não estavam encaixando bem sobre esses livros, Judite, Esther, Judite, Tobias, Baruque, Macabeus, enfim, esses livros que foram acrescentados que eu acabei de dizer. Esses livros tinham alguma coisa que conflitava com a linha geral literária que a Bíblia trazia, que os livros da lei trazia, né? Então, reuniram novamente muitos sábios lá e decidiram uma coisa. Primeiro, decidiram várias regras para saber se aquele livro pertencia ou não, poderia ou não ser acrescentado, né? Juntados em um só.
Então, uma das regras que eles puseram foi que os livros não poderiam ter sido escritos depois de Esdras. Olha só, depois de Esdras. Esdras foi um dos últimos a escrever no Velho Testamento, embora tenha outros profetas ali, né? Mas cronologicamente foi um dos últimos a escrever. Então eles definiram, quando eles puseram essa data, né? Falaram assim, depois de Esdras nós não vamos aceitar nenhum. Esses livros que eu estou falando caiu por terra. Então na época de Cristo ainda circulava essas duas versões, sabe? De ter um com 47 e outro com 39 livros. Cristo, ele sempre, pelo que nós temos conhecimento, pelos dados históricos, pelos estudos realizados pelos especialistas, né, ele sempre utilizou a versão dos 39, não dos 46, ok? Então, daí, quando iniciou a Igreja Católica, né, o cristianismo começou e quando ela se transformou em Igreja Católica, né, e foi o berço do cristianismo, foi assim, dessa forma, né, um dado momento eles se reuniram e acharam que deveriam, para completar historicamente a Bíblia, adotar a versão dos 70, né, que era a versão que tinha 47 livros, 45 livros, 46 livros no Antigo Testamento. A nossa tem 39 e a dele tem 46, são 7 livros a mais. Então, eles reuniram e fizeram isso. Até então não tinha o Novo Testamento pronto. Depois, a própria igreja cristã primitiva, né, dos primórdios do cristianismo, que eram dominados pelos bispos católicos, enfim, eles se reuniram e juntaram os livros do Novo Testamento. Ok? Pegaram aqueles que realmente estiveram com Cristo, escreveram, estavam lá e participaram da vida de Cristo, escreveram aquilo que Cristo ensinou e deixou de fora outros livros que surgiram depois. Surgiram muitos livros depois, né? Como até hoje é normal, né? Escreve-se muitos livros a respeito de diversos assuntos, né? E dentre eles a própria Bíblia. Então, a história é mais ou menos essa. É claro que a semana que vem o professor nosso estará ministrando sobre esse assunto mais técnico, né? E nós vamos aprender muito mais ainda sobre isso. Mas uma visão geral seria isso. Então, por isso que aí chegou mais ou menos quando Martinho Lutero, para não ter uma ideia, né? Lutero, Calvino, os grandes reformadores, né? O próprio John Wesley, né? Eles adotavam a Bíblia e a Bíblia deles era a mesma que tinha 46 livros. No meio do século XIX, em meados do século XIX, é que voltaram então os teólogos, né, já protestantes, né, e verificaram que realmente aqueles 7 livros não tinham nada a ver com o restante da Bíblia. Então eles adotaram a versão que tinha apenas 39 livros, né, que foi a Vulgata, a Latina, enfim, são vários nomes que nós vamos ver a semana que vem. Ok? Muito bem. Terceiro e último tópico, as verdades das Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. Se ela é verdade plena, né, verdade no hebraico significa emet, né, significa o que é confiável e correto. Né? E o paralelo do hebraico emet no grego é aletheia, que tem o sentido de real, de fidedigno, ou seja, que é digno de aceitação porque é correto. Okay? Então, a verdade da Bíblia é plena, nós aceitamos dessa forma e não temos dúvida quanto a isso. O segundo item fala a verdade espiritual e moral, né? Ou seja, se ela é verdade espiritual e moral, não existe nenhuma revelação pós-bíblica, pós-bíblia, que sejam base para nós fundamentarmos outro tipo de doutrina. Ou seja, ela revela o que é necessário para a nossa salvação e crescimento espiritual. É só você ler lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 2, também Provérbios capítulo 30, verso 5 e 6, você vai ver que a própria Bíblia, ela nos orienta nesse sentido de pensar, né? Então, ela é inerrante, em verdade, tanto espiritual quanto moral. E nós vamos falar agora, então, o terceiro item desse terceiro tópico principal, que é a verdade histórica e científica. Historicamente, por mais que haja algumas controvérsias, alguém acha que não existiu, cada vez que descobre uma nova escavação arqueológica na Terra Santa, eles começam a se aprofundar, os estudiosos vão, cientistas, etc., né, com datação de carbono, para saber a época que foi, tudo que eles acham coadunam com aquilo que está escrito na Bíblia. Então aquilo que muitas vezes, historicamente, há pouco tempo, era refutado pelos
historiadores, hoje muitos desses assuntos entraram na pauta como sendo verdadeiras, e a Bíblia já dizia. Então, isso é uma prova, por exemplo, que a Bíblia, historicamente, ela é inerrante também, ela não erra, ela é infalível, ela é perfeita, né? Agora, também, se ela não se equivoca com os fenômenos históricos, né, ela também não se equivoca com os fenômenos científicos. Olha, irmão, dentro disso, eu tenho até, quando nós escrevemos um livro, né, eu fiz questão de trazer algumas referências, né, se alguém não tem esse livro ainda, né, nós temos aqui, você poderá adquiri-lo, assim que, da maneira que você quiser, né, eu resolvi colocar aqui algumas coisas bem simples, só para alertar, só para chamar a atenção nossa de que a Bíblia não foi corrigida nunca, e a ciência sempre está se corrigindo, né? Por exemplo, né, a Terra é plana. Até Copérnico provar ao contrário que a Terra era plana, ele falou que a Terra era redonda, né? Ele foi até excluído da igreja, foi condenado, né? Acabaram com a vida de Copérnico, por quê? Porque ele provava ao contrário, ele falava que a Terra não era plana, a Terra era redonda. E a Bíblia já afirmava há muitos anos, já, o livro mais antigo da Bíblia, historicamente falando, né, é o livro de Jó. E se você ler lá em Jó 26:7, você vai ver que a Bíblia já afirmava que o globo terrestre se sustenta sobre o vazio. Já falava de um globo, né? Não é a Terra plana. Infelizmente, até hoje ainda existe gente aí discutindo, quem não sabe falar e ao querer provar que a Terra é plana. Deixa disso aí, vamos entender que até a própria Bíblia fala que a Terra é um globo, ok? A ciência foi revisada, a Bíblia não. A sustentação da Terra, por exemplo, né? Lá no início, lá os homens, quando começaram a estudar, os cientistas, os astrólogos, né, que estudavam astronomia lá, astrônomos, né, astrologia é outra coisa, astronomia é outra coisa, né? Então eles achavam que existia alguma coisa que sustentava a Terra, né, para não cair, não podia ficar parado no ar. E aí a gente acaba vendo depois que o que segura a Terra é a força gravitacional, né? Não tem nada a ver com nada segurando ela. E a Bíblia já falava desde Jó 26:7 também, Deus sustenta o globo terrestre sobre o vazio. Olha só, a Bíblia já falava a verdade e a ciência ainda discutia com a Bíblia e acabou descobrindo que a Bíblia era verdadeira, né? A ciência, por exemplo, eles ficam estudando como é que houve separação. Aparentemente é uma separação do mar da terra, né? Parece que a terra era grudada de um lado só, depois separou, e pode olhar no mapa do Brasil, né? Se você olhar no mapa do Brasil, parece que ele se encaixa certinho no lado ocidental da África, né? Se você levar o mapa, parece que ele encaixa direitinho, até as curvinhas fazem igual. Ora, eles discutiram isso aí durante anos e anos e anos. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 9, 10 e 11, a Bíblia já diz que Deus fez divisão entre terra e água, separou, fez surgir a terra seca para a habitação dos seres aquáticos, né, e vegetação. Está lá em Gênesis, né, capítulo 1, 9, 10 e 11. É só ler lá que está lá, né? Uma outra coisa que é muito mais sofisticada, só para os irmãos entenderem como é que a ciência, quando ela fala contra a Bíblia, pode saber que em pouco tempo ela vai ser desmascarada, né? Havia uma corrente que dizia assim, a Bíblia está errada logo no primeiro capítulo. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 14 até o 19, né, fala sobre a criação da luz. E no quarto dia Deus criou a luz. Está escrito lá, e Deus criou a luz. Mas aí se você segue a leitura, você vai ver que ele só criou o sol depois, lá no sexto dia. Aí daí, como é que tem luz e não tem sol? Impossível ter luz sem sol. Depois de muitos e muitos estudos, muitos cientistas, muitas teses levantadas, né, provadas já, a ciência descobriu que existe a luz cósmica, né, que não tem nada a ver com o sol, existe uma luz cósmica. E a Bíblia já falava isso. Ou seja, nós podemos viajar nesse universo que eu estou trazendo aqui por diversos caminhos, e nós vamos encontrar sempre a Bíblia falando a verdade, a ciência discordando e em determinado momento a ciência abraçando a verdade da Bíblia. Amém? A Bíblia é realmente a verdadeira palavra de Deus. Partindo para a conclusão eu gosto de ler na íntegra, que diz assim, apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimizar a
legitimar a autoridade da Bíblia, das Escrituras Sagradas, a nossa ortodoxia, ortodoxia é aquilo que é correto, né? Aquilo que é ao pé da letra, aquilo que é interpretado da maneira como está colocado, não inventando nuances, né? A ortodoxia é direto. Ok? Só para entender. A nossa ortodoxia, ela professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Meus queridos amados irmãos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Espero que você tenha gostado da aula e também aprendido um pouco mais. É bem verdade que o tempo não permite, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus poderá iluminar muito mais ainda a sua vida. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Nos vemos na nossa aula presencial, domingo, às 9h30 da manhã, nosso templo sede em Pindamonhangaba, Rua Cônigo Tobias, 168, bairro Alto do Tabaú. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.